Salve, salve todos, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Aqui. Sigam nossas redes sociais para acompanhar mais entrevistas exclusivas. Hoje estamos acompanhando a Connect. Estamos aqui pela Stilvet, né? E graças à Stilvet, estamos sempre tendo a oportunidade de conversar com grandes mestres e doutores da medicina veterinária. E hoje eu tenho aqui comigo ele, que é mestre e doutor em cirurgia veterinária, professor titular de cirurgia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu falo com ele, professor Marcelo Alieve. Professor, muito bem-vindo, muito obrigado. Tá bem, obrigado, é um prazer estar aqui. Professor, para começar, para quem ainda não te conhece, você podia falar um pouquinho da tua carreira como veterinário, como professor? Tá bem. Eu me formei em 99 na Universidade Federal de Santa Maria e logo em seguida entrei no mestrado de cirurgia lá. Tive um período de 2 anos na URGS, né, como professor substituto. Retornei para Santa Maria para fazer o doutorado. E no meio do caminho, enquanto eu estava fazendo doutorado, eu fiz um concurso, né, para professor da URGS, né, fui aprovado, né, e aí já em 2004 entrei, né, comecei a minha carreira, né, como professor de cirurgia lá em Porto Alegre. E aí em 2006 eu terminei o doutorado. Professor, como que começou a tua ligação com a veterinária? Foi nato? Você já tentou operar teu gato? Ou foi na faculdade, chegou lá, se interessou pela veterinária? Como que começou essa história? Não, eu não tive nenhuma dificuldade em relação à escolha do curso, né? Os meus pais, o meu pai particularmente, né, morava no interior, né, quando era mais jovem, obviamente, mas eu tinha avós, né, que moravam no interior, então desde muito pequeno eu já tive sempre uma relação muito próxima com os animais, né, na época da fazenda, né, que a minha avó e meu avô possuíam. Então eu tinha uma relação muito próxima, né. Depois, claro, meus pais moravam na zona urbana, mas era uma cidade do interior, então sempre tinha aves, coelhos, porquinhos da Índia, né? Enquanto eu era realmente um adolescente. E desde lá já tinha o interesse, me despertou, né, a vontade de fazer o curso de medicina veterinária. Eu não sabia, né, exatamente o que eu ia fazer como médico veterinário, né, mas sim a decisão foi muito antes, né, do momento de fazer a escolha no curso, lá na hora de me inscrever para fazer o concurso vestibular. Legal. Professor Marcelo, você trabalha com animais silvestres, né? Como que é isso? Porque a gente, pelo menos das especializações que a gente costuma ver, que a gente conversa muito com teus colegas, que é sempre cão, gato, algum bichinho pequeno. E assim, eu imagino que para animais silvestres, até quando a gente está falando de aves e outras coisas, é totalmente diferente, né? Como que é isso? Conta pra gente. O interesse pelos animais silvestres também veio, né, dessa etapa de vida anterior, né, de eu conviver na zona rural, de eu participar e estar lá sempre junto da natureza. Isso, claro, já despertou naturalmente em mim, né, o interesse de tentar fazer algo por esses animais. E isso foi só aprofundando ou melhorando, né, e tendo mais importância na minha vida, né, ao longo realmente do curso de veterinária, né, que eu pude, de alguma maneira, acompanhar pessoas que já trabalhavam com isso, né, e foi só tomando mais gosto, né? Então, de alguma maneira, isso foi sendo uma coisa bem natural, bem do dia a dia, né? Porque uma coisa é certa, né? A imensa maioria dos alunos do curso de medicina veterinária entram na veterinária também gostando muito da área de animais silvestres, né? Porque é uma área muito desafiadora, mas é uma área muito fascinante, né? Quem não gostaria de trabalhar com um animal silvestre, né? Às vezes na África, ou mesmo na Amazônia? Então isso é uma coisa que é natural. Obviamente que ao longo do curso tu vai buscando outros caminhos, né? Tu vai conhecendo a veterinária de outras formas, né? E eu tive a oportunidade, eu sou muito grato em relação a isso, né? De oportunidade de acompanhar pessoas que foram muito importantes na minha formação e que fizeram e me deram a oportunidade de aprender mais e conhecer mais sobre os animais silvestres, né? Então, hoje, apesar de eu ser professor de cirurgia, e eu dou aula de cirurgia geral, né? Dou aula de cirurgia de paramentação, de sutura,
de tecidos moles e tudo isso, né? Eu não tenho nenhuma vergonha em dizer, né, que eu tenho muito prazer em fazer cirurgia em animais silvestres. Mesmo sabendo do desafio que é trabalhar com animais silvestres, né? Porque a cada dia, né, tu pode receber uma espécie muito diferente, né? E isso é muito desafiador, porque anatomicamente é diferente, fisiologicamente é diferente, o comportamento é diferente, né? O risco que tu tem em manipular um determinado animal silvestre pode ser diferente também, às vezes os animais podem ser agressivos, né? E tudo isso faz parte do grande combo que eu digo, né? Que é trabalhar com cirurgia em animais silvestres. A gente trabalha com coisas muito legais, né? Que é tu receber um animal que está machucado, fazer alguma coisa para que ele fique bem e que ele possa ser solto. Essa é a parte bonita da veterinária, a parte bonita da cirurgia de animais silvestres, né? Mas nós não podemos esquecer também que muitos animais silvestres chegam em condições muito difíceis de serem manejados, de serem tratados, porque estão muito machucados, né? E que muitas vezes, infelizmente, esses animais acabam morrendo, né? Porque não têm condições de serem mantidos, né? E de se recuperar plenamente, né? Então, é importante que nós, enquanto médicos veterinários, também, de alguma maneira, por mais que a gente tenha o maior prazer em fazer isso, também possamos transmitir para a juventude, para os alunos que estão em formação, né, que é uma área maravilhosa, né, mas que é uma área que também tem, né, as suas dificuldades, as suas situações que a gente pode muitas vezes conviver com decepções, com tristezas e tudo isso. E hoje esses animais chegam até vocês. Eu imagino que na maior parte venham não de um zoológico quando eles tiveram problema, e sim justamente de uma recuperação, né? Vocês cuidam, tem um espaço específico? Como que está sendo cuidado hoje esses animais? A gente começou muito pequenininho, né? Uma salinha adaptada num espaço lá que estava disponível para a gente colocar 4, 5, 6 animais silvestres que a gente recebia, e aí nós recebemos animais das mais variadas origens, né? Às vezes tem as pessoas que nos levam, tem os órgãos ambientais que nos levam, né? E era uma sala muito pequenininha, né? E ao longo do tempo a área foi se desenvolvendo, né? Porque a demanda é sempre muito crescente, e aí nós começamos a mudar de espaço, né? E hoje nós estamos numa área bem maior, né, que comporta muitos animais, né? Até eu conversei agora semana passada com uma residente, que é uma das responsáveis pelo atendimento dos animais silvestres lá na nossa faculdade, que nós estamos com 80 animais internados. 80 né? Animais. Claro que não necessariamente animais de grande porte, animais às vezes pequenininhos, pequenos pássaros, pequenos mamíferos, né? Mas também tinha outras espécies um pouco maiores, né? Graxaíns, bugios, né? São espécies que a gente recebe com bastante frequência no nosso local de trabalho lá, né? Que a gente chama de preservas, né? Que é o Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres. Eu imagino que deve ser enorme, porque se a gente pensa assim, imagina comigo, Gabriel, nós estamos lá com um espaço para 80 cães, né? Já é grande, já são 80 cães. Agora a gente está falando de animais de pequeno, grande, médio, são estruturas diferentes para atendê-los, né? Exatamente, a gente tem toda uma estrutura que tem que ser adaptada para isso, né? Tanto para colocar um pequeno animal, lá, um pássaro, numa gaiola pequena, e às vezes tem que reabilitar um bugio, ele precisa de uma área maior para se movimentar, para voltar às suas atividades normais, para uma possível soltura, né? Então a gente tem que ter um espaço maior. Eu diria que nunca vai ser suficiente. A gente está numa área grande, tem viveiros relativamente grandes, mas nós queremos aumentar porque a gente vê como uma necessidade essa ampliação para que a gente consiga oferecer um espaço mais adequado para que a gente consiga fazer o ciclo completo, né? Que é atender o animal, salvar o animal, fazer a cirurgia, recuperar o animal daquela cirurgia, para depois poder soltar o animal novamente para a natureza, né? Esse é o nosso grande desafio, e quanto melhor nós estivermos estruturados, melhor e maiores vão ser as chances de que isso efetivamente aconteça. Maravilha, nossa, muito bacana, muito bacana mesmo. Professor, agora vamos falar dela, porque eu queria saber. Foi um implante, né, com placas, e eu não consigo imaginar, porque a gente pensa em aves, a gente já pensa numa estrutura muito mais delicada, né, do que um animal que não voe, né? Como foi a história dessa cirurgia? Como foi o procedimento?
Então, a gente recebe muitos animais lá no Preservas, né? Animais pequenos, animais médios, animais grandes, né? Aves pequenas, médias e grandes da mesma forma, né? Esse caso particular desse urubu, né, é um animal que chegou para a gente, né? O órgão ambiental lá do estado nos demandou, dizendo que tinha um urubu que tinha uma lesão na perna, que precisava ser avaliado, né? E a gente prontamente recebeu, né? Falou que podia receber, eles trouxeram para a gente esse animal lá, era um juvenil, assim, né? Ele já era um animal grande, né? Mas que a gente ainda tinha... A gente percebeu que era um animal ainda jovem e a gente percebeu que ele tinha uma lesão, né, numa das pernas. Aí todo o procedimento, atende o animal, né, avalia, faz o exame clínico, e aí depois encaminhamos para fazer um raio-x, né? E no raio-x a gente conseguiu identificar que ele tinha uma fratura distal de fêmur, né? Uma fratura bem próximo da articulação, né? Que é uma fratura bem desafiadora em qualquer espécie, né? É desafiadora num cachorro, é desafiadora num gato, e não seria diferente numa ave, né? Talvez é muito mais desafiador da mesma forma, né? E aí, claro, como eu falei, nós vivemos de desafios. Quem trabalha com animais silvestres vive de desafios, né? Porque é o desafio da própria espécie em si e dos desafios das características anatômicas diferentes, né? A estrutura óssea pode ser um pouco diferente, osso pneumático, osso mais longo, osso mais curto, e aí tem toda uma situação específica, né? E aí a gente conseguiu, né, na parceria junto com a Stilvet, nós tínhamos o material da empresa e a gente resolveu colocar, né, já que tem uma placa própria para a fratura distal. E a gente, né, preparou toda a situação, coletou sangue, preparou o animal, viu que estava tudo bem, combinamos com o pessoal da anestesia, foi anestesiado o animal com anestesia inalatória, com toda a segurança, faz os bloqueios lá anestésicos para ele não sentir dor, fizemos o acesso, né, tudo direitinho, e conseguimos colocar, né, aplicar aquela placa ali, né, no fêmur. Ficou bem estável a nossa cirurgia, né? Ele ficou bem, a gente conseguiu recobrir bem a pele, né? Para proteger bem a placa, né? E depois ele retorna para um espaço, né? E claro, aí normalmente depois da cirurgia ele fica numa área pequena, numa área restrita, né? Para evitar um excesso de movimentação, ou que ele se debata, ou que ele faça alguma coisa que possa botar em risco todo o procedimento. Ele ficou ali com a gente por algum tempo. Logo no pós-operatório ele já estava usando o membro, né? Claro, com uma leve claudicação, porque tinha todo um trauma cirúrgico e tal, né? Mas ao longo dos dias que foram passando, assim, ele foi melhorando essa deambulação, né? E estava muito bem, né? E aí, claro, o que acontece? A gente encaminha para o raio-x, né? Se fez o raio-x no pós-operatório e depois se fez mais alguns exames radiográficos ao longo das próximas semanas para acompanhar o processo de consolidação óssea, que aconteceu de maneira muito boa, muito tranquila, assim, foi tudo muito direitinho, eu diria, né? 15 dias eu já tinha um calo sendo formado, já estava começando a calcificar, e aí com mais ou menos 30 dias a gente fez um outro raio-x e estava perfeita a consolidação, né? Já tinha até um certo remodelamento ósseo, e aí a gente já estava com a pretensão, né? Esse sempre é o objetivo, de poder soltar o animal. Então o que acontece? Um padrão que a gente tem é: sempre que possível, nós retiramos os implantes. Tá? Esse é um padrão porque, claro, o que acontece? Tu vai soltar um animal para a natureza. Tu não sabe o que vai acontecer posteriormente. Então, a gente marcou, deixou um pouco mais de tempo, ele ainda lá, marcou uma nova cirurgia para retirar os implantes. Né? Eles não tinham nenhum problema, não tinha nenhuma falha no implante, só que a gente faz isso por quê? Porque caso aconteça alguma coisa na natureza, tu não tem como avaliar. Então, tu retira quando possível. Aí nós resolvemos, fizemos uma nova intervenção com todo o mesmo protocolo, né? E aí acessamos ali e aí nós simplesmente retiramos os parafusos, retiramos a placa, fechamos novamente. Ele ficou mais alguns dias ali conosco, né? E depois a gente, em comum acordo com o órgão ambiental, né? Porque nós não fizemos solturas, né, sem autorização do órgão ambiental, né? Que é a Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, combinamos com eles, eles autorizaram a soltura. E aí a gente marca a soltura, que é o momento de finalização do processo, né? Então a gente envolve, eu peço para os alunos estarem junto com a gente, a equipe toda que se envolveu é convidada para participar daquele momento. E aí a gente leva o animal para um lugar mais apropriado para fazer isso e aí fez a soltura, né? Coloca numa caixinha de transporte, abre a caixa de transporte, deixa ele lentamente se ambientar ali, né, no espaço onde ele está.
e aí esse animal foi muito perfeito, porque ele fez isso, ele deu alguns passos, ficou ali interagindo com a gente, né, meio de longe, e aí depois ele alçou voo, né, e aí foi muito massa porque ele voou perfeitamente, né, e foi se afastando, e aí, claro, foi subindo, né, como os urubus fazem naturalmente, né, até se perder, né, entre as nuvens, né, atrás de algumas árvores ali. Então foi um momento de muita satisfação assim, que a gente passou, que é isso aí, que é o início, meio e fim do processo, né. Esse, felizmente, foi um caso super bem sucedido, e o animal ficou muito bem, né, e eu desejo muito que ele esteja bem ainda, né, que esse é o nosso grande desafio também. Vocês fazem o melhor e viram um bichinho só no voo. Deve ter sido muito bacana. É muito satisfatório, assim, né? Como eu falei, nem sempre o desfecho é esse. Né? Às vezes tu tem situações mais graves, que tu não tem o que fazer, o animal vai ter alguma dificuldade de voar ou de se movimentar plenamente, isso acaba impedindo que ele volte para a natureza. Né? Mas quando a gente consegue ter um ciclo completo e bem sucedido, isso é muito maravilhoso, porque mantém a equipe, né? Que é uma equipe, como eu falei para vocês, muito grande, estimulada a continuar a trabalhar, a se desenvolver, a evoluir, né? Que é esse sempre o nosso desejo. Né? Isso é o nosso grande carro-chefe, né? E que nós buscamos sempre, né? Satisfação de fazer um trabalho legal e que esse trabalho, de uma maneira, possa contaminar todas as pessoas da nossa equipe. Além do urubu, que outros animais silvestres que a gente fala assim, poxa vida, né? Os casos mais curiosos que chegaram até você. Sim. Então, a gente atende, né, como já são 20 anos de atividade e muitos deles, ou a boa parte deles também atuando na área de animais silvestres, a gente tem uma lista muito longa de animais que a gente já operou. Não necessariamente só animais silvestres, né, mas animais de zoológico, animais que têm outras características, né, que a gente considera como não domésticos, né. Então, eu já operei urubus, já operei águias, já operei foca, já operei leão no zoológico, né, já operei tartaruga marinha, né. Tem uma lista bem extensa de procedimentos, né. Claro que não todos relacionados com cirurgia ortopédica, né. Alguns desses com cirurgias que são em tecidos moles, né, que eu sou professor de cirurgia, né? Eu não posso negar que eu tenho uma queda especial pela ortopedia, né? Mas muitas vezes a gente acaba também realizando procedimentos em outras espécies, né? Então, eu diria que assim, as cirurgias que foram mais desafiadoras, talvez não cirurgicamente, até poderiam ser e foram cirurgias relativamente simples, mas que foram mais desafiadoras por tudo o que vem junto, né? São essas que foram cirurgias em foca, cirurgias em leão, né? Porque, claro, um leão, um animal gigantesco, um animal que tem risco, né? E um animal maravilhoso, né? Então, tem todo o processo, né, de tu poder fazer uma cirurgia com a segurança que tu tem que oferecer para o animal e para as pessoas que estão ali, né? E, claro, eu faço parte de uma equipe, né? Não sou eu o único responsável por aquilo, mas é a minha equipe que está ali, né? E que está conduzindo essas coisas. Então, realmente são situações desafiadoras. Essa que eu lembro de uma foca também teve essa pegada a mais, né? O animal marinho, que é difícil anestesia. Então, teve situações que foram realmente mais desafiadoras, né? Mas que são muito legal, né? Do ponto de vista, assim, pelo menos eu me alimento desses desafios, né? Então, tu operar um animal diferente, e às vezes não precisa nem ser um animal grande, né? Pode até ser um animal pequeno, um animal, às vezes, que é difícil porque é tão pequenininho e tão delicado que é mais difícil. Então, também são coisas legais. Às vezes, pequenos lagartos, às vezes, operar um papagaiozinho, um periquito, é super desafiador, né? Eu tenho certeza que eu vou continuar fazendo isso e operando animais cada vez mais diferentes, cada vez mais desafiadores, e formando mais pessoas, treinando mais pessoas para que elas também possam ter essa mesma oportunidade. Professor, em cada momento da nossa carreira, a gente tem uma motivação, assim, né? Quando a gente está na faculdade, a gente não vê a hora de se formar, e aí vão sendo degraus, vão sendo motivos. Sim. Você me diria hoje, né? Sendo cirurgião, sendo um professor, né? Trabalhando com técnicas novas, o que você diria que hoje te motiva mais? O que te encanta mais hoje na sua área? Sim.
Eu acho que eu tenho vários motivos de encantamento, assim, né? Primeiro, eu acho que acima de qualquer coisa, né? Eu sou um professor, tá? Professor de cirurgia. Então, a minha grande motivação é formar pessoas. Eu estou lá para dar aula e para ensinar, né? Óbvio que para que eu seja um bom professor, né? Tem várias características, mas professor de cirurgia tem que operar. Professor de cirurgia tem que botar a mão na massa, né? Então, é sempre um desafio a gente estar fazendo as duas coisas, né? Eu tenho outras atividades, eu sou gestor, tenho outras atividades administrativas, né, que também gastam e consomem o meu tempo, né? Mas eu nunca abri mão de estar no bloco cirúrgico, fazendo cirurgias e, principalmente, sempre junto de alunos, né? Ou alunos da graduação ou alunos da pós-graduação, né? Porque essa é o meu ideal de vida, formar pessoas, formar professores, formar novos cirurgiões, formar professores de cirurgia eventualmente, né? E sempre desejando que eles sejam muito melhores do que eu. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Acho que esse é o desafio da minha carreira, formar pessoas melhores do que eu. Né? Claro que além disso, né, além desse desafio de ser um bom professor, né, também fazer uma boa cirurgia, fazer a medicina veterinária evoluir, avançar com novas técnicas, com novos procedimentos, com novos materiais. Isso também faz parte do nosso dia a dia, né? A veterinária tem essa característica, né? Que ela vai evoluindo a cada dia. Né? A área de cirurgia é assim, a área de animais silvestres é assim. A gente não para de evoluir, não para de crescer com novos desafios, com mudanças de paradigmas, com mudanças de gerações, né? Então, claro, eu sou professor de cirurgia, faz 20 anos que eu dou aula de cirurgia, né? Então, eu já peguei, algumas gerações passaram por mim, né? E isso é legal, né? Porque eu já vejo os meus, as sementes que eu plantei ali já são árvores, né? E já estão produzindo, né, frutas e esse é o grande desafio para mim, né? Eu fico muito satisfeito e muito feliz quando eu vejo pessoas que passaram por mim, né, tendo destaque, se desenvolvendo, sendo importantes para a nossa profissão, né, isso é fundamental. Esses são alguns desafios que me mantêm motivado para seguir à frente. Professor Marcelo, de todos esses casos que você conta para a gente, por exemplo, você falou da foca, e eu imagino a anatomia da foca. Eu fiquei imaginando na minha cabeça aqui a anatomia da foca. Abrindo, meu Deus, que é isso? Né? Então, até para auxílio de outros eventos futuramente, alguém que vai operar uma foca, toda essa experiência que vocês adquirem, os desafios que vocês adquirem, elas são registradas, elas são compartilhadas. Como que funciona essa para um posterior médico que tenha a mesma dificuldade? Perfeito. A gente tem duas situações que são bem estabelecidas, né? Uma é a questão mais formal, que é o relatório que a gente tem que fazer para o órgão ambiental, que é para a Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Então, todo ano, né, eu presto contas em relação a todos os animais que a gente recebeu e o que aconteceu com eles, né? Claro que é um relatório mais simples, né, mas isso de alguma maneira dá visibilidade para o nosso trabalho, tá? Então, essa é uma questão. E a outra questão que eu também estimulo muito e a gente desenvolve muito isso é a produção de conhecimento, né, através da produção de teses, dissertações, né, teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos científicos. Então, muitas das coisas que eu falei aqui, por exemplo, se tornaram teses, dissertações ou artigos científicos. Né? Então, isso é fundamental porque isso, de alguma maneira, dá visibilidade para o nosso trabalho e dá acesso àquilo que a gente fez para muitas pessoas. Pessoas do Brasil e pessoas do mundo, eu diria. Né? Porque hoje, ultimamente, né, a gente tem feito muitas publicações internacionais. Então, as coisas que a gente faz aqui, elas vão se repercutir em revistas internacionais. Então, pessoas vão ler, né, e vão conhecer, primeiro, saber que nós aqui no Brasil fizemos coisas interessantes, né, de maneira correta, tecnicamente adequada, né? E segundo, pessoas também vão dizer assim, se atenderem um animal com algo parecido, vão dizer assim, não, já foi feito algo parecido com isso lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, pela equipe lá da universidade, e vamos fazer parecido, vamos fazer de uma maneira similar, porque já se tem algo publicado. Então isso é uma questão muito importante, eu sempre estimulo, né, que as pessoas que fazem dessa forma e que trabalham também
com a mesma área, né, ou com outras áreas, produzam conhecimento de maneira mais formal, que é a questão da produção científica através de artigos científicos, teses e dissertações. Muito bacana. É legal falar com você nesse assunto, doutor Marcelo. A minha visão, né, leiga até no assunto, mas assim, num contexto geral, é de que nós estamos sempre atrás de outros países por uma questão de verbas, né, por questão de equipamento, às vezes, que estão anos-luz na nossa frente, mas que é justamente isso que deixa a gente contente, por essa paixão, por essa dedicação, pelas pessoas, pelos profissionais, a gente consegue contribuir muito no cenário internacional. Sim, é verdade, né? E particularmente em relação a animais silvestres, a gente tem uma questão, né? A nossa fauna brasileira é absurda, a quantidade e a diversidade, né? Ou seja, tudo que a gente faz aqui tem uma visibilidade e é atrativo para as pessoas do mundo, né? Então, é muito interessante e muito necessário que a gente divulgue nossa forma de fazer as coisas, né? Porque primeiro que eu tenho certeza que a gente faz de uma maneira tecnicamente correta, né? E não fica para trás em nenhuma situação envolvendo outros países, né? E segundo, que nós fizemos em espécies muito particulares, muito específicas realmente, né? E o que também é desafiador, né? Quando a gente faz um relato de caso envolvendo um bugio, ou uma tartaruga marinha, ou qualquer outra espécie, né? Isso é muito inovador, isso é uma produção de conhecimento, né, muito importante, né? É bem verdade que a gente às vezes carece de ajuda, né, de apoio, né, para produzir isso, né? Mas ainda assim, o que acontece é que nós mesmos, né, as pessoas que fazem isso, se dedicam para isso, né? Abrem mão do seu tempo para escrever um artigo, para avaliar depois a forma que foi escrita, ajudar os colegas e os alunos a também escreverem. Então, isso tudo é muito desafiador, né? E é muito importante. Professor Marcelo, você tem todo esse tempo que você dispõe para o trabalho, né? Para dar aula, viaja a palestras, né? E tem que ser muito ministrado esse tempo. Você tem tempo, tem um tempinho de sobra, né? Tem a família também que a gente precisa dar atenção, né? Você tem um hobby, você consegue desenvolver um hobby nessa correria toda? Olha, ao longo dos últimos anos, talvez mais de 10 anos, assim, eu desenvolvi um hobby que tem uma relação, né, um pouco com o meu trabalho, né, que é fotografar pássaros, né? Então, isso é uma coisa que, naturalmente, né, até pelo próprio amor, né, e carinho que eu tenho pelos animais silvestres, né, essa relação também acabou se estreitando, né? Então, eu comecei a fotografar pássaros, né, e ao longo desses mais de 10 anos aí, eu tenho me dedicado a isso. Realmente é difícil achar um tempinho, né, encaixar na agenda aí alguns dias para viajar e fotografar pássaros, né, mas eu já tenho uma combinação em casa de que eu tenho pelo menos uns 7 dias por ano liberados para eu viajar e fotografar pássaros. Já fui para a Amazônia 3 vezes, já fui para o Acre, já fui para o Pantanal, já fui para o Rio Grande do Sul, na área extrema lá, no Parque Espinilho. Então, isso é muito legal porque, na verdade, recarrega minhas energias, né? Porque daí, nesse momento, eu estou interagindo diretamente com os animais, né, de vida livre, né? E eu estou me oxigenando, né, recarregando as minhas energias no meu dia a dia, que é trabalhar com animais silvestres. Então, eu tenho feito isso, né, e isso eu tenho certeza que isso me torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível a atender e tentar buscar o máximo e o meu melhor para atender os meus animais, os meus pacientes que chegam no hospital veterinário. Tá aí um hobby relacionado totalmente com o meu trabalho mesmo. Você faz uma extensão, mas deve ser muito legal. Você tem alguma rede social que você posta essas fotos? Eu tenho o Wikiaves, que é uma rede, né, onde muitas pessoas compartilham, né? Então ali tem já acho que mais de 800 espécies que eu já fotografei aqui no Brasil. Então ali tem algumas fotos. Devo ter milhares de fotos guardadas, né, que a cada viagem, né, são quase, sei lá, 6, 7 dias viajando e fotografando pássaros, né? Então, no Wikiaves tem isso.
No meu próprio Instagram, tenho 2 Instagrams, um deles é focado mais para aves, então tem algumas fotos que eu tenho colocado ali. Eu confesso que nos últimos meses está difícil a gente conseguir alimentar esse Instagram aí, mas é também local, né? E eu, claro, muitas vezes já tive até fotos publicadas em alguns livros que as pessoas veem as minhas fotos e pedem por ser ou uma foto que está legal, bonita, ou uma foto de uma espécie diferente, né, que eu consegui capturar, né, fotograficamente aquela foto é importante. Então já tem algumas fotos também ali. Mas eu sempre digo que o meu maior prazer é estar no meio da mata com os animais, fotografando, né, e me desafiando para conseguir o melhor ângulo, a melhor foto da espécie que eu desejei tirar a foto. Muito, muito bacana. Professor, para encerrar, a gente vai te perguntar o seguinte. Você que está sempre em palestras, em cursos, né? Até para quem se interessa, para um formando que não sabe ainda para que lado que ele vai correr, qual que vai ser, o que ele vai escolher para uma especialização, né? O que você me diria para esse aluno sobre o aprendizado, sobre a importância de um curso extra, além da própria graduação? Sim. Então, isso é muito importante, né? Porque a formação, né, de um médico veterinário ela não se dá exclusivamente nas aulas, né? A sala de aula ela faz parte do processo, né? Mas a formação de um bom médico veterinário, para ela ser completa, ela tem que envolver outras áreas, né? Então, acompanhar bons profissionais, né, é fundamental, né? Porque se tu vai acompanhar bons profissionais, tu vai ter, né, aquela informação, aquele conhecimento ali de uma pessoa que tem uma boa formação e que está passando esse conhecimento para quem está acompanhando. Realização de eventos, né, participação em congressos e em cursos é fundamental também, né, porque lá estão, né, os profissionais mais habilitados para falarem sobre aqueles assuntos que eles escolheram falar. Então isso também é bastante importante, né? Para os alunos que estão em formação na graduação ainda, né, também na própria universidade, buscar conhecer os ambientes, conhecer os setores. Então, além dessa questão de acompanhar congressos, eventos, né, acho que é também importante que os alunos que estão em formação, né, ainda fazendo curso de veterinária, possam conhecer as áreas, as diferentes áreas que existem da veterinária, para tomar a melhor decisão em relação ao que vai fazer, né? Eu mesmo lá recebo com bastante regularidade muitos alunos da graduação para acompanhar a área de animais silvestres, né? E algumas vezes, alguns alunos, né, ficam algum tempo lá, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e depois pedem para sair, até um pouco constrangidos, né, porque ficaram um pouco e tal, né, dizendo que não querem mais aquela área, etc. E eu, às vezes, ou muitas vezes, fico satisfeito com a resposta, porque eles tiveram a oportunidade de conhecer. E se eles não querem continuar ali, ok, eles vão ter chance de fazer outra coisa, né? Esse é o grande desafio também, né? Tomar a decisão de querer ou não querer aquilo, né, é bastante importante. Se ele conheceu, ele vai tomar uma decisão mais embasada. Eu acho que isso é uma questão bastante importante também. Assim, eu fico feliz muitas vezes dando a oportunidade para os alunos conhecer a área, e depois a decisão de continuar ou não vai ser deles, obviamente. Bom, gente, eu conversei aqui com o professor Marcelo Aliev. Foi um bate-papo muito legal. Agradeço a vocês que ficaram até aqui acompanhando a gente. Professor, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito gostoso. Bate-papo muito legal. Vai ganhar uma canequinha da gente aqui do programa. Tá ótimo. Obrigado aí, gente. Muito feliz. E, gente, muito obrigado e até a próxima.